Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do podcast Frequências da Ciência. Hoje estamos aqui diretamente do nosso estúdio, que fica aqui no Museu Catavento, que é um equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Para a audiodescrição, que também tem muita gente ouvindo através do nosso podcast, que fica no Deezer e também no Spotify. Eu sou uma mulher negra, de cabelo curto, estou usando óculos com uma blusa listrada, com uma flor bordada. E também junto comigo tem outra pessoa. Fala aí, Pedro. Olá, Ângela, tudo bem? Caros ouvintes, muito bom estar aqui com vocês para compartilhar a ciência aqui no nosso podcast, tá certo? Lembrando também que nós aderimos nessa temporada ao formato do audiovisual. Então nós estamos também no YouTube, no Instagram, no Facebook, justamente para alcançar mais pessoas e alcançar mais público, né? Mais pessoas aí para compartilhar a ciência. Então nos sigam lá, Deezer, Spotify, os principais streams de podcast e também nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Bem, eu sou um homem negro, estou usando uma camisa com estampas em temas indígenas, uso barba e uso também um cabelo dread, né? Dread curtinho aqui na parte do meio, moicano. Bem, estamos aí para compartilhar a ciência. Tenho certeza que o episódio de hoje vai ser muito legal, vocês não podem perder. E também temos hoje um entrevistado muito especial, que é o Leandro. Oi, Leandro, fala um pouco com a gente. Oi, Ângela, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Leandro, eu sou estudante de licenciatura em Ciências. Para ajudar aí na audiodescrição, eu sou um rapaz negro de pele clara, tenho cabelo cacheado escuro, uso uma barba ralinha e minha camiseta é da cor azul escuro. Ótimo. Olha, e o nome do nosso episódio hoje é O Futuro dos Museus, Recuperar e Reimaginar. Mas o Pedro pode falar mais um pouco sobre isso. Nós estamos na Semana Nacional de Museus, Ângela, e esse é o tema, né, escolhido pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que esse ano colocou esse tema aí, né, o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Tendo em vista todo esse cenário de pandemia, né, e todos esses desafios que os museus enfrentaram nesse último ano. Então, dentro desse tema, nós achamos por bem convidar quem está na linha de frente, né, do atendimento ao público do Museu Catavento, que são os estagiários. O Leandro, né, ele é estagiário aqui conosco, a Ângela também, né, é estagiária conosco. Enfim, um pessoal que tem muita bagagem aí, muita experiência para compartilhar, o Leandro, a Ângela. Tenho certeza que vai ser muito legal ouvir a história de vocês. Vai sim, é muito importante porque os estagiários estão nessa linha de frente, né, dos museus, estão diretamente com os visitantes. E ó, a gente vai começar uma rodada de perguntas, na verdade uma conversação, mas através de todo esse roteiro a gente também tem uma grande equipe, que não tá todo mundo aqui hoje com a gente, mas aqui no estúdio a gente tem também a Luara, tem a Letícia, o pessoal também tá ajudando aqui na equipe técnica. Mas vamos começar a nossa conversa. Leandro, como você ficou sabendo do Catavento? Então, a primeira vez que eu vim ao Catavento, eu estava fazendo uma matéria lá na minha universidade, né? Como eu disse, eu sou estudante de licenciatura em Ciências, com ênfase em Biologia. E a gente veio visitar esse espaço, conhecer o museu, conhecer um pouco da educação não formal, né? E aí a gente acabou realizando, após essa visita, um lançamento de projéteis. Era um foguete de garrafa PET lá no jardim. E depois a gente realizaria um relatório para agregar tudo que a gente aprendeu no museu sobre isso. Sim. E interessante, Ângela, porque o Catavento ele recebe muitos visitantes, né, e muitos grupos também escolares na época, né, pré-pandemia. Então, desde grupos de escolas de ensino fundamental e médio, até mesmo universidades, como foi o seu caso, né, Leandro? Sim. Exatamente, o museu também já chegou a ter recorde de visitantes. Quantas pessoas foram mesmo, Pedro? O Catavento ele já chegou a alcançar, em 2019, a marca de quase 700 mil pessoas por ano, gente, o que né? coloca o Catavento como um dos museus mais visitados do país. Então é realmente um universo de pessoas, muita gente que visita o Museu Catavento, né, nessa realidade pré-pandemia, e nos coloca mesmo como um dos museus mais visitados do estado de São Paulo e do Brasil também. Sim, e é muito nostálgico lembrar disso, né?
porque nesse tempo de pandemia parece que esse tempo nem existiu. E a gente fica muito triste, com saudade do tempo que era o catavento antigamente. Mas agora que ele foi reaberto. Mas Leandro, eu queria saber um pouco como é que como é que você ficou sabendo quando você foi aprovado no processo de seleção, na entrevista? E o que você imaginou sobre trabalhar no lugar que você teve essa experiência tão legal? Como é que foi? Então, assim que eu saí daquela visitação que eu vim junto com a universidade, eu fiquei muito encantado pelo espaço e aí eu quis direto trabalhar aqui. Era uma vontade muito grande, então eu acabei descobrindo que o pessoal que eu estudava, algum pessoal da minha universidade, Sim. já trabalhava aqui. Pedi conselho, me inscrevi no processo seletivo e fiquei muito feliz quando eu passei. Legal, mas ó, conta pra gente um pouco sobre como é estagiar aqui. Estagiar aqui, eu vou ser sincero que é mágico. Eu adorava o período que a gente podia ter um contato maior com o público antes da pandemia. A gente poderia, como eu sou do borboletário, a gente tinha aquela visitação que o pessoal tinha um contato maior com os insetos ali e agregava, eu acho que um pouco mais. Com a pandemia a gente tem essas restrições importantes, claro, mas que acaba restringindo um pouco. Lembrando também, né, que para quem não sabe, o Museu Catavento tem um borboletário, né, no seu jardim interno, e ali a gente fala muito sobre educação ambiental, né, sobre o ciclo da vida das borboletas, conscientização, e você trabalha nessa área aqui no museu. Sim, exatamente. Eu fico mais na parte do manejo desses insetos, cuidando, zelando pelo espaço. E aí, no período que eu realizava monitorias, a gente abordava o ciclo de vida, conscientização, porque para quem não sabe, as borboletas elas são bioindicadores, então onde tem ar bom tem borboleta e a gente passava essas mensagens na nossa monitoria. Poxa, que legal. Mas o que nisso ajudou pra sua vida acadêmica? Nossa, ajudou bastante, porque com as monitorias a gente começa a passar as informações de uma forma mais dinâmica e ao mesmo tempo acessível. Então a gente tem que lidar com diversos tipos de público, com diversas idades. Então era muito importante a gente saber lidar com esse público, né? E você falou que faz licenciatura, né? Sim. Então é uma oportunidade para você treinar esse seu lado professor. Sim. E acho que isso é bem legal, né? Sim, foi incrível. Eu lembro como se fosse ontem da minha primeira monitoria, né? Eu tava muito nervoso, mas deu tudo certo. E esse contato direto com o público, quando você ensinava e as pessoas ficavam olhando, qual a sensação disso? Tipo, você tem algum feedback que um visitante fez pra você? Olha, é uma sensação de dever cumprido mesmo, né? Na minha primeira monitoria, como eu disse, eu estava muito nervoso e já deixei avisado que se eu gaguejasse, já estava explicado. Então, o pessoal, eles gostaram bastante, Sim. Eles até aplaudiram no final, o que me deixou muito feliz. Ai, que legal. Mas, ó, vendo tudo isso, o que você acha por que o museu é tão importante assim para a sociedade? O que você acha que o museu ajuda as pessoas que moram também ao redor, mas as pessoas que visitam, as pessoas que assistem a gente diretamente das redes sociais? No que você acha que o museu ajuda para elas? O que agrega na vida deles? Olha, eu diria que o museu é muito importante para a sociedade como um todo, né? Porque muitas pessoas vêm para o museu para visitar, acaba tendo esse contato com a ciência de uma forma mais direta, mas o museu vai além disso, né? Todos os museus têm essa parte mais de pesquisa, é um ambiente de pesquisa. Então, por exemplo, como eu trabalho lá no borboletário, com outros colegas, eu já tive colegas que estudaram, por exemplo, os hábitos alimentares de determinadas espécies de borboletas, fizeram um levantamento dos insetos do jardim. Então, através dessas pesquisas, a gente passa a ter contato maior com a ciência, tanto os estagiários que aprendem e também os visitantes que também aprendem, né? Sim, eles aprendem brincando bastante aqui no museu, que é um museu muito interativo. Temos várias sessões aqui
e muitas crianças acabam brincando e nessa brincadeira acabam tirando muita informação, acabam saindo, vão embora querendo voltar de novo porque acabaram de deixar de ver alguma coisa que queria ver e sempre que vem são coisas novas que eles aprendem e acho que isso é muito importante. Mas, durante todo esse tempo que você tá aqui, quanto tempo você tá aqui? Eu tô no museu já faz 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Já deu pra aprender bastante coisa e teve vários casos. Você tem alguma mediação, algo que te marcou bastante durante esse tempo? Eu acredito que a minha primeira monitoria com a escola, né? Eu entrei aqui, a gente estava no período de férias, então quando acabou esse período de férias e teve a primeira monitoria com a escola, foi algo totalmente diferente, porque a gente vê ali uma curiosidade maior dos estudantes, que eles têm uma vontade de aprender sobre os insetos ali do borboletário, sobre aquela planta ela faz bem pra quê? Minha avó faz chá de tal planta. Sim. Então a gente acaba passando. Uma troca de conhecimentos, né? Sim, com certeza. Vale destacar, né, que nesse período pré-pandemia, o museu, né, no período de férias, que geralmente é janeiro, julho, era o pico de visitação do museu. Então nós não atendíamos grupos escolares, todo mundo era só para atender essa demanda de pessoas, famílias que estão com os filhos em casa e querem levar no museu, especialmente no museu interativo como o Museu Catavento. Eu queria também fazer uma pergunta, eu acho que para vocês dois, né? Vocês imaginam o Museu Catavento sem essa figura do monitor? O que seria do Catavento, da nossa história, né? Da divulgação científica que nós fazemos, sem a figura do monitor? Então, eu acho que sem o monitor perderia tanto a graça, perderia essa diversão que tem os painéis e tudo. Os equipamentos que tem aqui todos já são bem interativos, porém com o monitor as pessoas podem sair daqui sabendo mais, porque muita gente passa assim, vê um painel, mas acaba não absorvendo o incrível conteúdo que tem naquele painel. Com o monitor falando, olha, isso aqui, um exemplo da astronomia, que é onde eu dou sessão, as pessoas passam naquele painel falando de estrelas e acabam nem percebendo que, um exemplo, o Sol é a melhor estrela que existe. E com o monitor ali, deixa tudo mais divertido. E a gente acaba guiando nos pontos mais curiosos, a gente acaba direcionando, né, o olhar do visitante para coisas que a gente sabe que é realmente importante as pessoas saberem, porque tem muitas coisas aqui que tem gente que ainda não sabe. Até eu, quando entrei aqui, aprendi muitas coisas do qual eu não sabia de várias sessões aqui do museu. Então, acho que o monitor, ele acaba deixando a visita com conhecimento melhor, porque acaba ensinando coisas a mais também. Além da gente ter esses painéis, os monitores geralmente também têm o seu próprio conteúdo, que acabam pesquisando por fora para poder ensinar cada vez mais para os seus visitantes, porque o nosso dever aqui é ensinar, nosso dever aqui é ajudar os visitantes a terem a melhor experiência possível aqui no museu, porque até quando eu era criança eu lembro de querer ir no museu, eu quero aprender coisas incríveis. E eu acho que isso é o que a gente quer passar para a pessoa. A gente quer que a visita dela seja a coisa mais incrível que aconteceu no dia dela. E para você, Leandro? Eu concordo com você, Ângela. Eu acho que sem os monitores o museu acaba perdendo essa essência, porque apesar dos painéis que a gente tem distribuídos pelo museu inteiro, né, muitos talvez são para instigar. Lá na vida a gente tem um aquário bem grande com uma pergunta em cima dele: qual o peixe venenoso? Né? Se a gente não tivesse os monitores, quem poderia responder? Os visitantes até tentam deduzir ali, às vezes acertam, às vezes erram, mas a gente está sempre ali para poder passar aquele conteúdo de uma forma correta, né? Então, como você disse, né, você acaba aprendendo mais junto com os visitantes. Eles acabam fazendo uma pergunta ou outra ali que você pode até não saber responder, mas você chega em casa curioso para que a próxima vez que apareça esse visitante ou um outro com a mesma dúvida, saber responder e passar esse conhecimento, né? Então todo mundo acaba aprendendo. Sim, tem vezes até de algum visitante pergunta alguma coisa e eu não sei responder e na hora eu já vou pesquisar para saber, corro atrás do visitante e falo, é assim,
Porque além da gente estar ensinando, a gente também quer aprender. E a cada dia mais a gente vai aprendendo. Então, dentro do tema da Semana de Museus, o futuro dos museus, né? O que vocês imaginam, assim, do futuro do Catavento, né? Nessa nova realidade, né? Dentro dessa nova perspectiva de reabertura, né? De mundo pós-pandemia. Então, eu imagino que pós-pandemia, né, o museu vai voltar a encher novamente e vai precisar de muito mais monitores, porque vai ter muita gente, eu acredito nisso, e que vai ser uma experiência totalmente nova, vai ser como se a gente nunca tivesse vivido aquilo. Vai ser, nossa, sério que isso era assim? Eu não lembro. Sério que tinha esse experimento? Vai ser algo totalmente novo, porque a gente tá já mais de 1 ano e meio, quase, numa visão totalmente diferente. Então, começar a viver uma vida, a visitar o museu, ainda mais aqui o Catavento, é uma coisa totalmente diferente. Uma experiência que esses dias eu atendi uns visitantes que vieram aqui antes da pandemia e disseram que realmente o museu tá muito diferente, até brincaram, nossa, nessa sala eu não conseguia nem andar. E agora eu tô vendo aqui, mas é algo diferente, não sinto a mesma energia. E acredito que quando voltar tudo ao normal, né, creio que logo, a gente vai começar a ver as coisas com outro olhar, né? Porque durante essa pandemia a gente devia dar mais valor a coisas que a gente vive, principalmente ao contato com o próximo. Você tá próximo de uma pessoa já virou algo tão nostálgico, algo tão bom que você sentiu até vontade de, sei lá, um abraço de alguém. E voltar a um lugar de interação, a um lugar que você vê várias pessoas junto e ainda mais aprendendo e se divertindo, eu acho que vai ser algo totalmente incrível e uma experiência nova para cada pessoa que estiver aqui visitando. E você, Leandro? Sim, eu concordo com você. A gente até recebeu um feedback, né, de uma pessoa que elogiou um visitante veio aqui e elogiou as monitorias guiadas, porque como a gente disse, né, durante as férias, durante o fim de semana, assim, período normal, sem ser as monitorias de escola, o visitante ficava mais livre, né, para poder passar, conhecer o museu e tal. Então, com as monitorias guiadas durante a pandemia, a gente recebeu esse feedback de que conseguem aprender mais, né? Conseguem Sim. aproveitar mais a experiência do museu. Isso é para os visitantes que gostam desse guia, né? Porque Sim. tem visitantes que gosta de vir aqui só para passar mesmo, tirar foto, que tá tudo bem também, aqui é um espaço lindo e é isso. Você acha que seria legal explicar também como é que funcionou o museu nesse tempo de pandemia, né? Como que a gente se virou nesse tempo que todas as restrições estavam aí colocadas, né? Com fechamento, né? Com restrição de circulação. Como que foi para vocês esse tempo de pandemia? Bom, primeiramente, né, algumas sessões do museu foram fechadas e somente o piso terra foi permanecido aberto. Então a gente começou a ter grupos agendados, né, para ter menos pessoas dentro de uma sala só, mas para a gente poder acompanhar mais os visitantes, para a gente conseguir mesmo assim dar as monitorias, porém com toda a segurança possível. O afastamento, máscara, viseira, tudo para a melhor segurança de todos. E assim, mesmo assim a gente conseguiu dar uma monitoria um pouco mais rápida, porém bastante sucinta do que as pessoas precisavam saber. E foi isso que essa visitante elogiou, né? Esse trabalho de acompanhamento do monitor, que deu a visita guiada para ela, coisa que não tinha antes da pandemia, né? Então, o visitante que chegasse aqui, ele não tinha esse acompanhamento, ele ficava por conta própria, né? Claro, tinha os monitores no espaço, mas eles ficavam por conta própria. Acho que a pandemia trouxe trouxe essa novidade, né, na nossa forma de trabalhar, que é essa possibilidade de oferecer visitas guiadas para o público espontâneo. Sim, trouxe mais preocupação com o nosso visitante, que a gente percebeu que a gente teria que estar junto com ele, acompanhar, para ficar mais seguro. E também, antes da pandemia, as monitorias guiadas, na verdade, eram sessões fechadas que a gente dava em certos
certas sessões aqui do museu. Então, o visitante ele só tinha o acompanhamento dentro dessas sessões fechadas e que acabava sendo as sessões fechadas as mais cheias, as mais chamativas. As sessões fechadas são o submarino, o por borboletário, exemplo. né, que você trabalhava ali. Então, são espaços pequenos, né, e que seria impossível, né, garantir um distanciamento social e a satisfação, a entrega completa do que era demandado daquele setor. Então, esse distanciamento realmente impediu as sessões de continuarem funcionando e aí vocês se adaptaram. Sim. Nesse período de pandemia, né, como o borboletário estava fechado para visitação, eu fiquei mais na parte do manejo mesmo, né, porque apesar do pessoal não estar visitando, as borboletas, as lagartas estão lá e a gente tem que zelar por esse espaço. Então eu ficava mais nesse manejo de colocar comida, de cuidar, de limpar, e é isso. Mas é exatamente isso. Depois que o museu fechou, a gente começou a se preocupar bastante com o visitante e também cuidar mais das nossas sessões para que quando abrir seja tudo perfeito para a volta de todo mundo, que realmente é algo diferente que a gente sente muita saudade. E também os programas virtuais, né? Eu acho que isso também foi um ganho para o museu. O próprio Frequências da Ciência, ele é um fruto, né, desse trabalho da gente recuperar o público, de reimaginar a nossa atuação, né? E acho que é um dos ganhos, né, que o museu teve e que se recuperou nas redes sociais, nesse trabalho virtual. Exatamente. E além do nosso podcast, a gente também tem outros programas nas nossas redes sociais que o pessoal pode estar acompanhando bastante. Porque mesmo com o museu aberto, ainda tem gente que ainda não pode vir, porque é situação de risco. Mas mesmo você que está em casa, ainda pode conferir. A gente tem vídeos de tours pelo museu nas nossas redes sociais que você pode estar acessando. Para quando tiver numa situação melhor, a vacina, tá todo mundo aqui junto de novo. Esses programas é uma forma da gente ter um contato, né, Sim. com o público de novo. Porque, como eu disse, a gente acaba aprendendo com as perguntas. Então, você pode muito bem mandar a pergunta pra gente em vários programas ou mandar uma experiência pra gente fazer que vai agregar bastante. A gente reclamava, né, de quando o pessoal vinha todo mundo, a gente já chegou a receber e agora a gente muita sente saudade. Sim, a gente sente saudade demais. Legal. Gente, e como recuperar, né? O museu ele saiu aí de 700 mil visitantes por ano para uma restrição total de visitação e circulação. A gente não pode mais aglomerar, né? Como recuperar esse público? O que vocês imaginam que a gente possa fazer? Eu acho que para recuperar após a abertura ou antes? Recuperar agora, nesse período pós. Eu acho que nesse período seria mesmo, a gente já tem bastante divulgação, mas divulgando ainda mais que mesmo com sessões fechadas, a gente ainda tem muita coisa legal para mostrar na sessão de astronomia, na sessão da terra, da vida, do engenho. Mesmo com algumas coisas fechadas, a gente tem muita coisa para falar, a gente tem muitas coisas legais que dá para a pessoa, mesmo sem tocar, ela pode estar interagindo com a gente, conversando, saindo com uma experiência muito grande. E eu acho que isso é um ganho, né? Porque agora temos estagiários e estudantes, mais do que estagiários, estudantes e pesquisadores daquelas áreas dispostos a conversar, interagir, trocar e compartilhar suas experiências com o público. E fora, voltando uma pergunta que você tinha feito sobre o futuro do museu, eu acredito que aqui a gente é composto de vários estagiários e a maioria são muito jovens. E quando uma pessoa chega aqui no museu e ela vê que os monitores são jovens, isso também instiga bastante a pessoa, porque o museu tem acreditado, essa coisa velha, o museu é chato. Porém, quando a pessoa chega aqui, ela chega com uma pessoa, boa tarde, um jovem atendendo, pessoas bem animadas que a gente tem aqui no museu. A pessoa acaba se sentindo bastante feliz e acolhida. Fala, nossa, o museu não é somente coisa antiga, pra gente mais velha, pessoas que estão estudando, mas o museu também é para família, é para criança, é para jovem, é para adulto, é para idoso, é para todas as idades,
porque a gente tem jovens aqui que estudam diversas áreas. O Leandro estuda ciências, biologia, mais para biologia. Eu estudo jornalismo, então são vários cursos diferentes que a gente acaba alinhando e forma um conhecimento incrível. E por sermos jovens, a gente tem aquelas brincadeiras, a gente tem tudo uma coisa saudável para deixar a pessoa mais feliz aqui. E o futuro do museu, eu acho que é esse, tipo, mais jovens estando assim na linha de frente dos museus para te desmistificar isso de um museu ser algo algo de gente velha, algo de pessoas que vou lá só ver, mas não, acaba isso, os jovens estão na frente, acaba instigando mais as pessoas a estarem visitando, porque a gente também pode chamar nossos amigos, a gente chama a nossa família, fala os pessoal da faculdade, acaba instigando bastante pessoal. Eu acho que a gente acaba trabalhando também a imagem da humanização do cientista, Sim. né? Porque se você fizer essa experiência, pegar uma criança e falar assim, desenha aí um cientista no papel. A pessoa vai acabar desenhando um senhorzinho meio Einstein assim, Sim. com aquele cabelo bagunçado, mexendo nos beckers com umas substâncias coloridas. Então a gente acaba tendo esse ar de esperança, né, para o futuro do museu, identificando o cientista de uma outra forma. Então o que eu espero é que, com todo esse contexto de pandemia, né, que a gente viu que ciência é importante, que a gente tenha um investimento maior, tanto na ciência, na saúde, porque é assim que a gente vai conseguir sair dessa. É uma experiência muito grande, uma felicidade que a gente tem quando a gente recebe uma criança e ela fala, nossa, eu quero ser cientista. É algo tão incrível, como a pessoa, nossa, eu quero trabalhar aqui no museu quando eu crescer, eu quero ser que nem você. E a pessoa a criança ter a vontade por ciências, de estudar ciências, de estudar geografia, história, isso acaba chamando bastante o público jovem, né? Isso é muito legal, né? Então é uma forma da gente pensar essa recuperação e reimaginar esse nosso trabalho, né? Mostrando que para o jovem ele ter uma identificação com os outros jovens que são cientistas, que estão ali trabalhando, e assim gerar possibilitar com que as pessoas sonhem em também ser cientistas. Sim. E assim trazer mais pessoas para a ciência. Eu acho que o papel da divulgação científica está muito nesse lugar, né? E o Museu Catavento acabou achando uma forma muito interessante, que é investindo no jovem, investindo no estágio, investindo nessas pessoas que estão na faculdade, que estão ali com novas ideias, com todo o gás, com toda a energia para compartilhar a ciência. Então eu acho que esse é um caminho, né, que a gente pode traçar para o futuro dos museus, que é investir nesse jovem, investir nessa pessoa da faculdade, nessa identificação das pessoas, né, e assim trazer mais crianças, trazer mais jovens para o mundo da ciência. Assim como rolou comigo, né? Quando eu vim aqui com a faculdade, eu me identifiquei muito com o pessoal que trabalhava aqui. Então, eu acho que isso ajudou muito na minha experiência. Igual como você falou no começo, que quando veio ficou sabendo que outros colegas da sua própria faculdade já estudavam aqui, né? Isso foi uma esperança para você entrar no processo seletivo, não foi? Foi, exatamente. É porque às vezes a gente acaba pensando nessa imagem do cientista como aquela pessoa que sabe tudo. Então, talvez se eu não tivesse me visto representado pelo pessoal que trabalha aqui, eu não tivesse essa esperança, essa vontade de fazer parte desse time. Sim, representação. Isso, a representação, perdão, gente, é muito importante. Eu também, antes de entrar aqui no museu, eu achava que somente pessoas que faziam história eram monitoras. Eu jurava, eu falava, nossa, a pessoa só trabalha aqui porque ela faz história e ela só fala de coisa antiga. Até quando eu entrei aqui e já entrei no bloco de tecnologia, eu falei, museu, tecnologia? Aí eu já senti um choque também. Aí eu comecei a dar monitoria na seção de simulador de submarino, no simulador de nave espacial.
na sala de Lego, no estúdio de TV. Aí eu pude ver que o catavento não é somente de coisas antigas, coisas que não tem interesse, mas eu achei aqui algo que eu me identificava bastante. O exemplo aqui, o estúdio de TV, eu nunca imaginei que um museu tinha um estúdio de TV. E eu acho que isso também chama muita atenção quando eu falei também para os colegas de faculdade. Eu falei, nossa, o museu tem um estúdio de TV. Tipo, sério? É verdade. E é algo que chama bastante atenção, porque a gente tem coisas, tem até novos, quando o museu reabrir, né, tem novas sessões que vão abrir, novos lugares, que a gente está cada dia mais trabalhando para ter coisas novas, chamativas para a cada vez mais gente, jovens, estarem nos visitando. Eu acho que é até por isso que a gente é um dos museus mais visitados, né? Por contar com essa interdisciplinaridade, a gente tem essa área de física, tem área de ciências, tem área de química, tem astronomia, tem essa parte mais tecnológica aqui do estúdio e tal, tem a parte para criança como o Lego, tem a parte mais interativa, borboletária e tal. Então, eu acho que isso conta demais na hora do público visitar. Sim, não é somente ciências, né? O Museu de Ciências. A gente acaba falando sobre todas as matérias e acho que isso fica muito legal e chamativo para todos os públicos. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? E quais foram as dificuldades? O que vocês mais sentiram de problema nessa situação de pandemia que pode gerar um problema no futuro, assim? Quais foram os calos, assim, dessa experiência aqui da pandemia no Museu Catavento? Eu acho que o caos, algumas situações que nos deixaram bem chateados, o visitante, a gente sabe que tem algumas sessões que estão fechadas e tem alguns visitantes que vêm, infelizmente ficam tristes porque tem, tipo, a nave tá fechada, mas mesmo assim a gente tem coisas boas para apresentar. E um exemplo também, a gente não pode tocar tanto nas coisas e tem visitante que quer tocar porque é algo que chama muita atenção. O exemplo porque o museu foi feito para as pessoas tocarem, Sim. né? E de repente elas não podem mais tocar. Como Sim. vocês fazem para falar para a pessoa, né? E sair dessa situação tão complicada? O stand quer tocar, tá lá escrito toque e tem uma outra placa falando não toque. Sim. E vocês que acabam tendo que mediar essa situação. Um né? exemplo da sessão de lá na astronomia é que a gente tem um meteorito verdadeiro. E nele, a graça do meteorito é você colocar a mão e sentir o cheiro de ferro que ele tem, né? Porque ele é feito de ferro e níquel. E a gente fala, esse aqui é o meteorito. Antigamente, antes da pandemia, a gente podia tocar e cheirar, mas agora a gente infelizmente não pode. Aí já, poxa, eu não posso tocar nem um pouquinho. Não pode, mas mesmo a pessoa não podendo tocar, a gente, para poder intermediar, a gente vai tentando descrever ao máximo o que está acontecendo. Tem um cheiro forte de ferro. Mas como é que é? Você já cortou o dedo? Já sentiu o cheiro do sangue? É mais ou menos esse cheiro. A gente tenta dar descrições de como seria você tocar. Coisas que não podem tocar, que a gente toca no lugar do visitante. O que você quer? Eu faço isso, eu coloco ali, aperto o botão, para eles se sentirem seguros e a gente acaba ficando nessa linha de frente, né? Mas também com todo o cuidado, logo depois a gente passa álcool em gel, sempre mantendo esse cuidado com o próximo. E o visitante gosta ou ele critica, né? Quais são as críticas a esse método? Tem uns que não gostam, que falam, nossa, mas eu queria tocar, depois eu passo álcool. Tem gente que até entende, fala, não, eu entendo a gente não poder tocar, mas tem crianças que tocam e a gente fica, meu Deus, não é pra tocar. E a gente fica tentando mediar, mas os pais entendem. Às vezes é difícil, né, explicar para uma criança que ela tá num ambiente novo, um ambiente interativo, é difícil explicar que não pode tocar. Mas eu acho que esse os maiores problemas, chateações que a gente tem. Como você disse, Pedro, nem tudo são flores, né? Então a gente acaba saindo mais dessa atuação da monitoria para atuar mais nessa parte de segurança mesmo, né? Atualmente o museu não está tendo mais essa monitoria guiada e a gente fica mais no espaço zelando pela segurança de vocês. Então,
na hora de tirar foto, por exemplo, tem visitante que quer abaixar a máscara e é importante saber, gente, o vírus não espera você tirar foto, não tirem máscara, é sempre importante usar máscara, passar álcool em gel sempre que possível e evitar tocar nas coisas, né, a gente tem que zelar por vocês e pela gente. Sim, porque além de você tirou a máscara rapidinho para tirar uma foto, mas tem outra pessoa que vai querer fazer o mesmo, ou às vezes alguém toca e fala, não, é só eu vou tocar aqui, mas outra pessoa pode ter tocado, e isso acaba ficando alguns problemas assim que a gente tem, mas a gente tá seguindo aí para o futuro de acabar essa pandemia, né? Sim, verdade. Pessoal, a gente já está acabando o episódio, o nosso tempo aqui. Poxa. Queria que vocês dessem uma consideração final, assim, dentro do tema, né, da Semana Nacional de Museus. O futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Como que a gente pode recuperar e reimaginar a nossa prática, né, a nossa atuação profissional aqui no museu? Sim, a gente já voltou há algum tempo, né? O museu reabriu e a gente já voltou aqui a trabalhar. E pessoas também estão voltando a vir aqui no museu. A gente recomenda, tá? Quem não pode, ainda tá em situação de risco, fica em casa, mas quem já pode, com todo o cuidado, pra gente poder levantar novamente, né, esses museus, porque a gente não pode perder porque tem muito museu que precisa mesmo de visitantes, a gente precisa do pessoal lá dando feedback, a gente precisa de vocês. Porque é um patrimônio público, Sim. né? Nós estamos aqui a serviço das pessoas, então quando esse resultado se traduz em visitação, se traduz em visualização no YouTube, Sim, em likes, compartilhamento, né? Isso daí mostra que a gente está sendo eficaz e alcançando as pessoas. Exatamente. Aí esse futuro, assim, de voltar a tentar ter uma vida normal, não vou dizer normal, mas tentar ter uma vida... novo normal, né? O novo normal, ter um novo padrão pra gente poder viver a nossa vida, né? Seguir, porque infelizmente tem muita gente que parou lá no começo de 2020, né? Mas a gente tem que ter uma visão de esperança pro futuro. Voltar a estudar, voltar a ter mais interesse, né, por educação e buscar por isso. Eu acredito que o futuro do museu vai ser com uma visão mais esperançosa, né? Para aqueles que gostam de monitoria guiada, como a pessoa que elogiou a monitoria guiada que teve durante a pandemia, talvez essa seja uma possibilidade, né, num futuro próximo aí. E eu acredito também que com a valorização da ciência, né? Se você gosta desse ambiente, você precisa valorizar a ciência e também valorizar a ciência para viver, gente. A gente não vive sem vacina, por exemplo. É por isso que estamos nesse impasse tão grande, né? Uhum. Sim, usar um linguajar de jovem, tem que dar uma moral para os museus, né? Porque sem isso a gente não pode se sustentar. Verdade, e você falou bem, né, essa questão de valorizar a ciência. E nós, como Museu de Ciências, estamos aqui para mostrar o quanto que a ciência é importante e fundamental, como tem sido agora, né, no desenvolvimento das vacinas, até mesmo na situação de controlar a população, de ver o que está acontecendo, de ter um panorama de como é a nossa realidade, que não está nada fácil. Enfim, acho que vamos encerrando, né, Ângela? Sim, infelizmente o nosso episódio já está se encerrando. Eu quero agradecer muito a presença aqui do Leandro, foi ótimo ter você aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Quero agradecer também toda a audiência, todos que estão assistindo. Eu convido vocês a curtir, a compartilhar. Dá para vocês ouvirem diretamente lá do podcast ou assistirem no YouTube, no Instagram, no Facebook. E eu já tô com saudade já tô com saudade da vivência de vocês diretamente e espero que a gente possa se encontrar logo frente a frente. E assim a gente vai encerrando mais um episódio. Obrigada a todos que estiverem aqui assistindo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Foi uma honra estar com vocês e participar desse episódio. Eu fico muito feliz.
Obrigado, Leandro, obrigado, Ângela, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E não deixe de acompanhar, viu? Mês que vem tem mais Frequências da Ciência, com um novo tema, com um novo convidado. E fica aqui a nossa despedida. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.